Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Hoje, 11 de novembro de 2022, uma sexta-feira, então vamos preparar as baterias, os copos, as churrasqueiras, porque a sexta-feira está aí e é o início de um final de semana e em muitos lugares do Brasil vai ter feriadão. Quem conseguir enforcar segunda-feira, eu acho que não consigo, porque eu sou comprometido com vocês aqui no Fora de Curva. Então, segunda vai ter vídeo sim, e por conta disso, deixe já seu like, se inscreva aqui no nosso canal e, eventualmente, se achar interessante o que vai ser falado hoje, compartilhe esse vídeo com a sua rede de contatos. Então vamos logo para o resumão semanal e depois algumas coisas mais coloquiais nas crônicas do Fora de Curva. Na segunda-feira, no quadro que vem por aí, eu fiz várias perspectivas, criei vários cenários interessantes a respeito do que ia acontecer com os indicadores a serem divulgados nessa semana. Depois, no final, ainda vou falar sobre o setor de serviços. Mas eu dei a palmatória na questão da inflação, foi realmente mais elevada do que se esperava, do que eu esperava pessoalmente. Os analistas de plantão ganharam de mim, porém, quando eu tratar disso, eu vou deixar uma coisa bem clara que não é para a gente se assustar. Mas na segunda-feira, além dessas perspectivas, eu abordei a questão do Elon Musk formalizando a compra do Twitter. Uma das primeiras manifestações que ele fez foi contra a censura. Disse que ia trocar o estilo de moderação para evitar radicalismos, evitar censura em excesso, que eu achei uma coisa bastante interessante. E pelo jeito, ele realmente está fincando o pé no acelerador nessa rede social, demitiu, segundo contam as más línguas, cerca de metade dos funcionários do Twitter e ele não está sozinho. Junto com ele está o Mark Zuckerberg do Facebook, agora Meta, que botou para a rua, se não me engano, em torno de 11 mil funcionários. Por que eles estão fazendo isso? A realidade é a seguinte, gente. O tempo de céu de brigadeiro das redes sociais em termos de ganhar dinheiro parece que acabou. Eles estão se vendo obrigados a racionalizar as suas forças produtivas, especialmente porque nesses meios de comunicação, haja visto aqui no Brasil, nós temos sim pressões muito fortes de censura e isso acaba desagradando uma boa parte dos usuários desse tipo de serviço que terminam por abandonar não só o Twitter, como o Facebook e outras redes, porque não encontram seus personagens, seus influenciadores favoritos que acabaram tendo a boca fechada por força legal ou por parte da própria censura dessa rede. E o que nós podemos avaliar? Nessas circunstâncias, um efeito colateral desses todos poderosos é a redução de verbas publicitárias. Por exemplo, nos Estados Unidos, grandes montadoras pararam de anunciar no Twitter até que as coisas fiquem mais ou menos estabelecidas, o que vai ser o futuro da rede. Aqui no Brasil, eu tenho a certeza que várias empresas que até então anunciavam no Facebook, ou Meta, também no Twitter, não sei se no YouTube, estão simplesmente reduzindo seus investimentos nessas mídias porque o seu público já não é tão fiel a esse meio de comunicação, como eu falei, por conta de que os principais influenciadores no gosto dessas pessoas foi barrado, foi censurado, foi calado, e isso sim gera como efeito colateral uma redução do interesse dessas redes e, consequentemente, de patrocínios. Espero que isso não aconteça com Fora de Curva. Eu preciso de interesse, preciso de patrocínios, mas essa é a realidade que eu estou enxergando. Então, orientação, sugestão a essas redes sociais é serem mais comedidas, ou, vamos falar mais claramente, eliminar direto a censura, evidentemente impondo alguns limites bastante claros e pré-estabelecidos, para não ficar ofendendo nenhuma pessoa ou grupo social, ameaçando também de maneira leviana, de maneira irresponsável. Aí eu concordo que não pode aceitar, mas opinião não pode ser cerceada e censurar esse tipo de coisa, como está sendo demonstrado pelo faturamento dessas redes, gera sim redução do dinheiro disponível, redução de patrocínio. Na terça-feira, aqui no Fora de Curva, nós tratamos de dois assuntos. Primeiro, saiu o IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, registrando a quarta deflação seguida,
para o mês de outubro de 0,62%. Mas ali já tinha uma casquinha, um início de preocupação, porque esse indicador mede índice de preço por atacado, que realmente caiu mais de 1% no mês passado, mas também, além da construção civil, o índice de preço ao consumidor da própria Fundação Getúlio Vargas, no qual estava contido uma aceleração inflacionária bastante forte, o que me deixou um pouco preocupado, porque daqui a 2 dias, ou seja, ontem na quinta-feira, iria sair o IPCA do IBGE, que realmente foi além do que eu esperava. O segundo assunto dizia respeito a umas declarações da equipe de transição do futuro presidente Luiz Inácio da Silva a respeito da regionalização do preço dos combustíveis no Brasil, com o controle do Estado, segundo as convicções deles. Eu demonstrei naquele vídeo que isso aí era besteira, não devia ser feito e poderia gerar consequências trágicas no fornecimento, na distribuição de petróleo e derivados aqui no Brasil. E essa vibe intervencionista que eles têm, um dia depois até acabou, como você sabe, afetando de uma maneira bastante significativa o mercado de ações, uma queda abissal da Bovespa, uma alta muito elevada do dólar, mas eu digo o seguinte, eu não presto muita atenção nesses indicadores de curtíssimo prazo, porque eles refletem apenas um nervosismo do dia a dia, logo depois eles se recuperam. Mas o fato é o seguinte, até prova em contrário, o que deve começar a partir do ano que vem é uma intervenção mais forte da economia no novo governo e isso vai nos gerar muitos lamentos. Vai fazer mais mal que bem para a economia brasileira. Essa é a minha convicção. Na quarta-feira eu fiz um lamentável destaque, que foi o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Alexandre de Moraes, determinando a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal para identificarem os líderes e até as pessoas que estavam protestando nas manifestações, não só nas estradas, que acabaram rapidinho, mas na frente dos quartéis, porque ele teria que tomar providências a respeito disso, censura, repressão. Isso não está na Constituição, gente. Nós temos, sim, a prerrogativa da livre expressão. Lógico que não dá para ficar prejudicando o próximo. As estradas, até se compreende que não se pode impedir o fluxo de mercadorias, mas na frente dos quartéis, concordando ou não concordando com as teses que eles estão levantando, sim, é legítimo protestar, é legítimo expor suas ideias, e isso nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal pode mudar. Se ele está fazendo isso, ele está agindo de maneira ilegal conforme a Constituição, e eu deixei isso claro no vídeo da quarta-feira passada. Também nesse mesmo dia, eu abordei o crescimento do comércio varejista brasileiro. Foi uma expansão bastante modesta, se não me engano, 0,8% em setembro desse ano, frente a igual mês do ano passado, mostrando duas situações diferentes, como já vem acontecendo nos últimos meses. Cresce muito o consumo de bens não duráveis, alimentação, produtos farmacêuticos, outras coisas assim, que se consome na hora, em função do aumento da massa salarial brasileira por conta da melhoria da situação de empregabilidade do país. Pelo outro lado, os consumos de bens duráveis vêm caindo de maneira bastante significativa. E isso ocorre por quê? Apenas porque os juros estão altos demais. Isso impacta na questão do próprio financiamento desses bens que a pessoa quer comprar, que fica com um custo financeiro bastante elevado, fazendo a pessoa desistir, assim como as pessoas que têm aquele dinheirinho poupado, dinheirinho no bolso, preferem deixar essa graninha no mercado financeiro porque está rendendo muito bem e é uma oportunidade de faturar um dinheiro a mais. Com isso, produtos duráveis, automóveis, eletroeletrônicos, móveis e outros, realmente estão registrando quedas bastante significativas das suas vendas e isso compromete o desempenho de vários setores, não apenas no comércio, mas quem produz isso, as indústrias. E finalmente ontem, quinta-feira, eu tinha antecipado no início do vídeo, saiu o IPCA do IBGE, que mede a inflação ao consumidor do Brasil, a inflação oficial brasileira. Houve uma alta de 0,59%, que, sim, estava fora das minhas expectativas. Eu contava com uma alta de 0,2% a 0,3%. E aí aqueles chatos dos analistas de plantão foram mais precisos do que eu.
Que eles viram que eu não via? Basicamente a influência de alguns fatores. O principal deles foi a alta das passagens aéreas, de mais de 20%, que realmente desequilibrou a conta de transportes. Mas o que eu vou dizer para vocês a respeito da inflação de outubro, que foi a primeira depois de 3 meses de deflação? Apesar do percentual mais ou menos elevado, ele não é preocupante. Primeiro lugar, em outubro, sempre em outubro, o preço médio dos produtos ele se eleva um pouco mais aqui no Brasil, muito em função da transição de estações do ano entre inverno e primavera, especialmente aqui na região sul e sudeste do país, fazendo com que vários produtos hortifrutigranjeiros alimentares, portanto, passem por uma entre-safra que aumenta evidentemente o preço deles no mercado, porque tem menos produto, o produto mais raro fica mais caro. Houve também outros setores do consumo que registraram uma alta significativa de preços, mas nada preocupante se não houver nenhum fator externo que assuste o setor produtivo brasileiro. Já novembro, os preços aqui no Brasil, o IPCA deve registrar percentuais muito menores do que o 0,59% que foi apurado em outubro. Já hoje, na sexta-feira, o principal destaque é realmente, de novo, do IBGE, que liberou os dados a respeito do desempenho do setor de serviços no Brasil em setembro. A alta em relação a setembro do ano passado, olha só, foi 9,7%. É elevada e está acelerando. Recordando, pessoal, em junho houve um crescimento de 6,4%. Julho caiu um pouquinho, 6,27% de crescimento. Já em agosto chegou a 8,7% e setembro 9,7%. O que significa isso, pessoal? Setor de serviços é a principal válvula mestra da economia brasileira, como de qualquer país com um razoável grau de desenvolvimento. E se esse campo da economia cresce mais, quer dizer que o resultado no final do ano do PIB vai ser maior, porque esse indicador está acelerando. Eu estava falando até o mês passado que o resultado brasileiro do PIB de 2022 deveria fechar no mínimo em 3%. Com esse dado e com essa aceleração, eu até consigo fazer uma perspectiva ou imaginar uma perspectiva um pouco melhor. Não acredito que o produto interno bruto do Brasil desse ano fique abaixo de 3,3%, e isso é um resultado muito bom. Eu queria reparar uma coisa com vocês também, gente. Olha só, serviços crescendo de uma maneira bastante acentuada. Evidentemente, se esse setor está crescendo, quer dizer que tem mais gente gastando mais nesse ramo de atividade. E nós sabemos, já falei várias vezes sobre isso, do aumento da empregabilidade do Brasil, muito significativo agora em 2022, assim como outros fatores, aumento até nos últimos 2 meses do salário médio, segundo o próprio PNAD do IBGE, mas isso é fator secundário. Sim, está girando mais dinheiro na economia por causa da alta da empregabilidade. Mas aí, por que os serviços crescem tanto e o varejo não cresce? 2 motivos. Primeiro, nós temos aquela questão dos juros. Produtos duráveis, como eu falei, estão caindo as vendas porque as taxas de financiamento estão muito altas. E, em segundo lugar, porque são produtos, são mercadorias de maior valor agregado, de maior gasto, e as pessoas preferem segurar esse dinheirinho numa aplicação financeira, lógico que não na poupança, que está dando menos agora, para depois poder gastar com mais conforto quando os juros caírem ou com mais aproveitamento. Esse é um ponto. O outro ponto que eu queria chamar a atenção, especialmente para aqueles que lidam diretamente com o mercado, é que as novas gerações estão pensando um pouquinho diferente do que nós, os velhos. O nosso sonho de consumo, pelo menos de 30, 40, 20 anos atrás, era ter alguma coisa. Lá nos anos 80, qual era o adolescente ou aquele que estava no início da fase adulta que não ia querer um carro novo? Agora os jovens nem estão para isso, gente. Carro para eles começa a meio que ser coisa do passado, fora algumas exceções. Essas pessoas, aparentemente em termos de consumo, estão mais preocupadas não em ter, mas sim em usufruir.
E usufruir nem sempre envolve materialidade. Muitas vezes, ao invés do nosso possante carro, que todos nós sonhávamos nos anos 80, como eu falei, a gurizada hoje prefere gastar esse dinheiro numa boa viagem ou usufruir mais intensamente de outras coisas como teatro, cinema, academia e várias formas de diversão. É uma mudança assim, de hábito cultural que nós temos que prestar muita atenção, especialmente para aquelas pessoas que estão na ponta final do mercado. De repente, a venda de produtos associado a serviços pode ser uma boa alternativa para quem está tendo dificuldades somente trabalhando no varejo. É uma sugestão inicial, ainda vou aprofundar esse estudo em outra oportunidade. E, gente, ao nível dos gêneros do setor de serviços, foi um crescimento generalizado, com duas exceções. Queda de 3,5% no setor de telecomunicações, além também de um recuo muito pequeno dos chamados serviços audiovisuais de edição e agência de notícias. É 0,7% de queda, nem vou me dar o trabalho de aprofundar isso, mas acredito eu que esse descompasso esteja associado a uma certa perda de credibilidade dos serviços de notícias com a população brasileira. Mas é cedo ainda para afirmar qualquer coisa, um chutezinho sim, mas só para provocar um pouquinho as pessoas que me assistem e escutam. E pessoal, agora encerramos então a parte mais séria do Fora de Curva, com essa análise de sexta-feira. Vamos nos divertir um pouquinho, vamos ver algumas coisas interessantes ao redor do mundo que podem nos dar inspiração de uma boa conversa agora nesse final de semana e para muitos feriadão, esquecendo um pouquinho dessas treta política, não é? Então vamos para a China. Um casamento chinês, como será que é? É como um casamento aqui, é padrão, só que lá tem algumas originalidades. Então vamos para a história. Um chinês estava se preparando para casar com a mulher dos seus sonhos, uma chinesinha muito bonitinha, por sinal, e recebeu, dias antes do colóquio da festa, um videozinho dessa moçoila tomando algumas liberalidades com o cunhado. Mas ainda bem que não era o irmão mais novo, o irmão caçula dele, era o esposo da irmã dela. Essas coisas de família são meio complicadas mesmo. E aí o que o sujeito fez? Acabou com a festa de casamento? Não, o sujeito era muito vingativo para pensar numa ingenuidade sem graça dessas. O cara simplesmente chegou na cerimônia de casamento e, ao desenrolar as formalidades, ele expôs o vídeo da menina tretando com o cunhado num telão para todo mundo ver. Foi um escândalo, foi uma brigaiada, tiveram que chamar a polícia lá para interromper o colóquio. E olha só, a irmã traída da noiva estava grávida de 6 meses. Que coisa feia! Mas são coisas que acontecem na vida em família e certamente 99,9% das famílias do mundo já tiveram, sabendo ou não, algumas confusões desse tipo. É só você puxar pela memória que vai lembrar daquele parente distante que deu uma aprontadinha, não é? Mas tem famílias aí que são um pouquinho maiores, aí vão para a vizinha da China, a Índia, com seus 1,3 bilhão de habitantes. Lá no estado de Maharashtra, simplesmente tem uma família um pouquinho modesta em termos quantitativos. São 72 membros. Mas isso aí, em princípio, não é uma coisa muito rara, né? Tem famílias até que no Brasil que ao longo de 3, 4 gerações formam uma parentada tão farta assim. Só que essa família lá da Índia tem uma peculiaridade. Sabe aonde esses 72 membros moram? Vou dizer para vocês. Tudo na mesma casa. Imagina se dá para aguentar 72 pessoas morando sob o mesmo teto. Será que isso aí não vai dar confusão? Se fosse pessoas que mal se conhecessem, como num condomínio de apartamentos, já dá um monte de treta. Imagina sendo da mesma família. E já que eles são vizinhos da China, será que nós não poderíamos imaginar que aquele sem vergonha que conquistou a noiva do sujeito que ia casar na China não está metido, não é parente aí desse pessoal e ia levar a sua nova namoradinha para o mesmo teto? Imagina a confusão que não ia dar, gente. Sim, uma família inteira de 72 pessoas morando na mesma casa.
Deve ser muito interessante dar uma espiadela lá. Melhor seria fazer um documentário, mas olhar pelo buraco da fechadura ou por um vãozinho da janela até iria certamente saciar um pouco da curiosidade das pessoas. E agora, para encerrar o Fora de Curva, vamos falar sobre uma coisa que eu detesto: crimes, ladrão, desonestidade, especialmente com mão armada, intervenção no patrimônio alheio. Eu acho uma coisa detestável. E tomara que o próximo governo não afrouxe nesse ponto. Mas tem alguns bandidos, alguns ladrõezinhos que são muito dos trapalhões e merecem estar aqui no Fora de Curva. E aí eu vou começar por um que resolveu aprontar numa chique loja da Louis Vuitton, lá em Washington, nos Estados Unidos. Ele foi roubar alguns produtinhos, coisa básica, assim, só pegou o equivalente a 18 mil dólares de mercadoria, dá quase 100 mil reais em bufunfa brasileira aqui. E quando ia sair na carreira lá da loja, ele não viu a porta de vidro, estava fechada e pum, deu-lhe de cara na porta, caiu no chão e ficou numa sonequinha tão profunda a tempo dos policiais chegarem e botarem esse maluco, esse ladrão incompetente, acima de tudo desonesto, no fundo do cilindro A. Mas teve um outro caso também nos Estados Unidos e esse deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Um rapaz meio novo, quase que adolescente, pegou uma arma, foi para o caixa de uma loja de conveniências e disse: "Isso é um assalto." A caixa levantou as mãos, ia passar toda a bufunfa para ele, até que ele caiu na risada e disse: "Brincadeirinha, é só para me colocar no YouTube." Imagina aqui o Eduardo Starosta, o cachorrão Starosta, indo para uma loja fazendo uma coisa dessas só para fazer gracinha aqui pro canal. Não tem outras maneiras mais interessantes de fazer as pessoas rir, de fazer as pessoas se divertirem? A questão fundamental disso é a seguinte: será que era uma brincadeirinha mesmo? Ou o cara viu que estava entrando numa fria e resolveu disfarçar, como falam algumas pessoas? Acho que o lance dele era esse mesmo. Então, assalto, nem por brincadeirinha a gente pode admitir. Quem for brincar de assaltar também pode ficar brincando por alguns anos de ser presidiário. O que vocês acham? E depois dessa, gente, o Fora de Curva de hoje fica por aqui. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Não esqueçam, por favor, botando like, compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos e principalmente inscrevam-se aqui no nosso canal. De novo, muito obrigado pela atenção. Um baita final de semana para cada um de vocês. Aproveitem bem, porque a gente sabe, até o final do ano, cada semana vai ter mais encrenca, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. Então vamos descansar bem, aproveitar o feriadão, quem vai tê-lo, e relaxar, tomar sua bebidinha, se divertir bastante, porque na próxima semana, mesmo ela sendo mais curta, toda encrenca recomeça e a gente vai ter que estar com muita energia para enfrentar o que vem por aí, que sai na segunda-feira. Um abraço a todos, um baita final de semana de novo. Até mais, até breve, tchau.